1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. O livro de Tessalonicenses foi destinado a uma igreja, a um grupo de pessoas que vivia na cidade de Tessalônica. Quem escreve essa carta foi o apóstolo Paulo. Ele foi o fundador de diversas igrejas. Ele era um missionário plantador de igrejas. E a maioria das pessoas pensa que Paulo, o trabalho dele era ser um missionário. Mas, na verdade, a profissão de Paulo era fazedor de tendas. Ele era um homem que trabalhava, para levantar o próprio sustento. O sustento dele não vinha dos recursos que as igrejas que ele tinha plantado ofertavam para ele, davam para ele. Mas olha que interessante o conselho que esse apóstolo Paulo dá para esses tessalonicenses. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Você viu que interessante aqui o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando assim, que as pessoas elas têm que ter um esforço, ela tem que ter uma sabedoria para trabalhar com as próprias mãos os próprios negócios, que nem nós, Uns trabalham com a internet, outros trabalham numa empresa, outros têm um próprio negócio, outros têm uma loja, um comércio. Cada um tem o seu labor, o seu trabalho. E o apóstolo Paulo está falando que isso aí é o que se espera das pessoas, que ela trabalhe com as próprias mãos, como nós os instruímos. Essa palavra aqui, instruímos, tem a ver com assim, como o exemplo que eu dei para vocês. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele dava o exemplo do trabalho. Então, assim, ele era um homem dedicado às atividades profissionais, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Não depender das pessoas, tá bom? Aqui ele está falando de uma correta administração para que ter as finanças, ter uma vida profissional e financeira em ordem, isso nos é um bom testemunho para os outros. Aí as pessoas que não são cristãs olham para nós e falam assim, puxa, tal pessoa, fulano de tal, ele é uma pessoa financeiramente organizada, é alguém confiável, é alguém que honra os seus compromissos financeiros, alguém que honra todos os seus compromissos financeiros. É isso que ele está falando. Logo, a palavra de Deus está nos conduzindo, então, para uma realidade em que a gente vive realmente com sabedoria no que diz respeito à organização das nossas finanças.